Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Mais um episódio, estamos chegando na metade dessa temporada do nosso podcast, no 5º episódio, e hoje vamos falar sobre vergonha. Eu, Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães. Então, falar de vergonha, falar de timidez, é falar da interrupção de contato, né? A pessoa, quando tem muita vergonha, quando é muito tímida, ela afasta, ela esquiva, ela se esconde quando chega alguém em casa, desde criança, né? Se ela está na sala de aula, ela tem vergonha de se apresentar. Quando o professor pede para ler, ela chega a ter dor de barriga, né? São vários sintomas que o corpo apresenta. E com isso o comportamento se altera. E tudo isso, para o Zinker, é um bloqueio no contato, né? Bloqueio de contato, assim, contato é a forma como a gente funciona no mundo, né? Quando a gente consegue entrar em contato com as coisas, sentir, entender o que que é isso que eu estou sentindo no meu corpo, entender que necessidade eu tenho, o que fazer com isso, fazer efetivamente alguma coisa para atender essa necessidade, eu fecho o meu ciclo de contato. Então, quando a gente fala em bloqueio, em algum desses momentos eu não consigo fazer, e aí eu interrompo esse ciclo, né? Ou na sensação, não consigo nem sentir o meu corpo, ou não sinto, mas não consigo dar um nome para isso, ou dou um nome para isso, mas não sei o que fazer, ou sei o que fazer, mas não faço. E a vergonha é um desses bloqueios, né? Eu estou aqui pensando que tem criança que desde muito cedo tem vergonha e é tímida. Tem outras que não. Tem Uhum. outras que era serelepe, participava de tudo, entrava em tudo, e de repente, por algum acontecimento, se fecha, fica ali na vergonha, fica ali na timidez, fica ali no afastamento do contato com pessoas, no afastamento do fazer atividades ou coisa do tipo. E é muito importante que nesse momento a gente vá procurando entender o que aconteceu com essa criança, o que aconteceu com esse adolescente, ou até com esse adulto, né? Porque isso não tem idade. Uhum. E tem muito a ver com o sentimento de inadequação, né? Isso que você está falando, provavelmente coisas que a pessoa ouve, né? Situações que acontecem onde você se sente inadequado e aí tem, ou se sente ou acha que as pessoas não estão te aprovando, né? Tem muito um caráter social também. Aquilo que a gente considera ali culturalmente, socialmente, que é a norma, e se eu não me encaixo na norma, eu tenho vergonha de aparecer socialmente, de estar naquele ambiente com aquelas características, com aquela forma de ser, né? Eu vou começar a citar algumas coisas aqui que vai ficar até um pouco assustador, mas preciso. O cabelo, às vezes a pessoa não aceita o cabelo que tem. Às vezes é um adolescente que cresceu demais e destoa do grupo. Às vezes é um muito pequenininho. Às vezes é aquele que não tem nenhum pelo e os colegas já têm. Às vezes é uma menina que a mama desenvolveu muito rápido e as colegas ainda não têm, então ela faz de tudo para esconder quando ela vai começar a usar sutiã. A brincadeira dos meninos de falar do tamanho do seu órgão genital, né? A forma de falar, se a voz é muito fina, e aí todo mundo fica tirando barato, imitando a voz. Então, veja, eu só estou citando alguns exemplos, mas teria muitos outros, muitos momentos em que a pessoa se sente constrangida e se fecha por, por esse bullying, né?
ou pela fantasia de que vão achar alguma coisa, porque às vezes não tem Pois nada, né? é, Mas ela pois é. imagina que vão, o que que os outros vão falar, né? Está falando aí de adolescência, isso acontece em qualquer idade, né? A gente pode ir para uma situação ou deixar de ir para uma situação imaginando o que que vai acontecer, o que que as pessoas vão falar, por conta de uma parte minha que não é aceita por mim mesma. Pode ser uma parte física ou pode ser uma parte emocional, psicológica mesmo, alguma característica minha, né? Mas uma coisa que eu mesma não aceito em mim. E aí eu tenho vergonha de expor para os outros. E como trabalhar isso, né? Então, eu selecionei aqui alguns tópicos, e a primeira questão é ampliar a consciência da pessoa que sofre com essa timidez ou com essa vergonha, porque ela poder falar sobre isso já é um grande avanço, porque normalmente ela não consegue falar sobre isso, né? Sim. O Como a gente sempre segundo, fala aqui, né? Esse autoconhecimento, esse contato, né? Que é o que vai favorecer a mudança. sim. O segundo tópico seriam experimentações, técnicas, vivências, onde eu ajude essa criança, esse adolescente, esse adulto a ir para o enfrentamento e ele se sentir ali acompanhado, apoiado, ele não está sozinho. Então, essas experimentações pode revelar algo na vivência dessa pessoa, né? Uhum. Uma terceira coisa acho que é poder estar em contato, estar presente, estar no aqui e agora, né? Isso que eu falei de se dar conta do seu corpo, dos seus sentimentos, das suas sensações. O que está acontecendo comigo aqui e agora? Até para poder identificar quando é isso, hoje, agora eu não tenho possibilidade de mudar e poder aceitar essa vergonha, e quando que, não, pô, vou usar um pouquinho, vou me desafiar, vou tentar fazer diferente, né? Poder sentir isso é o caminho para mudar o que for necessário. Isso. E aí, quando eu entro em contato e vou nomeando, eu vou me responsabilizando por aquilo que é meu. Responsabilidade, habilidade para responder. Eu começo a ter habilidade para responder por aquela emoção. E quando eu tenho habilidade para responder para aquela emoção, eu me responsabilizo por isso, sou protagonista da minha ação. Isso vai libertando essa timidez, vai libertando essa vergonha. E, ao mesmo tempo, vai abrindo um diálogo comigo de maior interesse, com o outro de maior tranquilidade, com o meio de uma comunicação mais fluida. Então, esse é o quinto item. E o sexto item, eles chamam a atenção para a autoaceitação. Assim, o quanto eu me fecho e me bloqueio, não só do outro e do meio, mas de mim mesmo. Então, enquanto eu não me aceito, como diz a teoria paradoxal da mudança, eu só aceito, só mudo quando aceito quem sou. Partindo Uhum. desse princípio, eu tenho um desconforto muito grande de me autoaceitar. Então, eu não vou mudar. A partir do momento que eu aceito e tenho compaixão para comigo, então eu tenho a probabilidade de mudança. E, por último, a confrontação dos medos, né? Como é que é ir por esse Uhum. caminho? Como é que é ir lá na frente apresentar um seminário? Como é que é aqui gravar o áudio, né, Adriana? Eu não queria, É. porque eu falava, não sei falar. E a Adriana me provocava. Então, isso foi ganhando um corpo de sustentação. Você estava falando, eu estava pensando justamente nisso, né? Que medida é essa? Principalmente quando a gente fala de criança, foi a imagem que me veio à cabeça, do quanto incentivar a superar essa vergonha e do quanto respeitar, né? Porque se a criança, e isso vale para tudo, né? Vou te falar da criança. Tá ali com vergonha de falar com o amiguinho, tá na pracinha e tem um monte de criança, tá com vergonha de falar com o amiguinho. O quanto que eu respeito, então tá, né? Não precisa falar.
e o quanto que eu incentivo para que essa vergonha seja superada, né? Uma coisa que a gente se depara o tempo todo. Qual é o limite aí? Eu acho que a gente precisa não forçar essa interação, mas ajudar justamente isso que a gente está falando, né? Esse autoconhecimento. O que está acontecendo? O que está fazendo com que você tenha vergonha de falar com essa outra criança? Você está com medo de quê? Né? Ajudar nesse autoconhecimento. Parece muito cedo, mas é quando criança que a gente aprende a desenvolver isso, né? Esse gerenciamento das emoções. Então, acho que Muito, poder muito, muito bem respeitar. lembrado. Muito bem É, lembrado. Porque às vezes os adultos têm vergonha do filho não se comportar, do aluno não se comportar, aham, do atleta que o treinador treinou não se comportar daquela forma. Então, meio que exige que ele tenha uma prontidão no momento que ele não está pronto. Né? exatamente. Né? Em alguns momentos precisa, né? Se a gente pensar, você deu o exemplo aqui no trabalho, a pessoa está trabalhando numa empresa, precisa fazer uma apresentação para a chefia. Não tem muito como falar, tudo bem, vamos esperar um pouquinho, né? E aí é aprender a criar estratégias, olhar para os recursos, desenvolver recursos para fazer, sem também exigir um perfeccionismo. Acho que um pouco da vergonha passa também por essa autoexigência, essa pressão, né? De querer fazer algo tão bom, e aí, como não vai sair tão bom quanto eu imagino que vai sair, eu tenho vergonha de apresentar algo que é pior, que é menor. É. Às vezes, até essa cobrança foi lá dentro de casa, e aí eu tenho tanto medo de falhar que eu não faço, né? E aí eu vou dizer Aham. para o meu paciente assim, antes feito do que perfeito, né? Porque Uhum. muitas vezes a procrastinação está neste lugar do não Sim. perfeito, né? Então eu não vou fazendo, não é porque eu não quero, é porque eu não dou conta de achar que aquilo está bom o suficiente, né? Uhum. Tem uma outra coisa que eu acho importante falar que também, mesmo que rapidamente, da diferença de vergonha para introversão, né? Tem pessoas que são introvertidas, quer dizer, que são mais voltadas para si, e não extrovertidas, mais voltadas para fora. Mas uma pessoa extrovertida pode ter vergonha, uma pessoa introvertida pode não estar com vergonha naquela situação, né? Ela preferir atividades que se voltem para ela, ter, né, ter mais essa afinidade de fazer coisas sozinha, né, ela com ela mesma, não quer dizer necessariamente vergonha. Nossa, muito bem lembrado, porque às vezes o extrovertido tem mais vergonha até, né? E ele Sim. usa essa soltura toda para dar conta de lidar com aquilo que dentro dele está muito pressionado, está Uhum. muito sufocado, né? Então, como ele não consegue se afastar do contato, ele vai para o contato, mas ele vai de forma disfuncional, né? Exatamente. Não é um equilíbrio entre o dentro e o fora, né? Uhum. Então, como a gente vem falando aí, né, em todos esses episódios, mais uma vez eu vou repetir, esse autoconhecimento, poder entender como você funciona, é uma das principais chaves, eu acho, né, para lidar com a vergonha também, que é poder aceitar quando você está com vergonha, e às vezes, como a gente fala com medo, ir com vergonha mesmo, que às vezes até a vergonha está num primeiro momento, e depois que você se desafia, você faz, você vai vendo que está sendo bem aceito, você vai vendo que vai funcionando, e a coisa vai fluindo, a vergonha vai diminuindo, né? Então, às vezes, você começar a tarefa, vem uma vergonha imensa, mas aí você começa, esquenta, dá aquela aquecida, a coisa flui. Então, Sim, conhecer esse funcionamento é fundamental. é isso, né? Na verdade, se a gente for ficar aqui falando, nós temos tantas outras coisas, né? Mas é um pouquinho de cada coisa para a gente poder refletir. Quem sabe sentar com quem você quer aí por perto e discutir um pouco desses assuntos, né? Ou então Poder se estar, sentir acolhido também, de perceber que tem tantas outras pessoas passando por isso, né? sim, poder estar atento para essas partes, né? A gente falou dessas partes. Que partes suas você tem vergonha de mostrar? E por quê? E como que é isso? Né? O que que faz com que essas partes sejam mais sombrias, mais nebulosas, né? E tentar desenvolver na medida do possível.
usar os seus recursos, como a gente já falou aí no outro episódio, né, sobre a miopia para os recursos, ver que mesmo com vergonha, geralmente a gente tem recursos aí para lidar, para conseguir fazer o que tem que ser feito, para conseguir crescer pessoalmente, mesmo com alguma coisa que não é o ideal, que não é aquilo que a gente gostaria que fosse. Tem um livro da Shel Sylvester, não sei se eu sei falar direito, é a parte que falta, que fala Sim. a É um parte que livro falta em mim. infantil, maravilhoso. É um livro maravilhoso que mostra bastante essa questão da parte que falta, né? Uhum. E que Então cabe a tá, nós buscar e não ao outro, né? sim, sim. Então tá, né? Fechamos mais um episódio. Fechamos. Esperamos você no próximo. Então, até mais. Bye, bye. É. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.